Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Eduardo Damitsu e também o pastor Jefferson, que é pastor da igreja Brasil para Cristo, que fica ali na Rua Marília. Igreja essa que completa 50 anos em Tupã neste mês de março. Pastor, o senhor falou, está há pouco tempo aqui, há um ano. Falar um pouquinho da sua trajetória. Quantos anos o pastor tem? Quando que assumiu o pastorado? Eu tenho 31 anos, completo 32 agora em abril. Eu assumi o pastorado em 2014. Em 2014 que eu virei pastor de fato e de direito mesmo, né? Mas eu pastoreio igreja, que eu estou à frente de igrejas desde 2009. E como é que foi? Senhor, quais cidades que o senhor passou? Não, eu passei só por Botucatu. O senhor é de Botucatu? Eu sou de Botucatu. Nasceu ali? Nasci ali. Ali em Botucatu eu era da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então toda a minha carreira ministerial foi feita na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu fui diácono, presbítero e pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas aceitei a Jesus na Brasil para Cristo. Lá em Botucatu eu morava praticamente ao lado da sede da Brasil para Cristo, lá na cidade. Um dia fui num culto lá e me maravilhei com o que eu ouvi, aceitei Jesus e comecei minha carreira aos 13 anos. Aos 13 anos, me batizei com 14. Dei uma escapada, né? Não fiquei na igreja. E voltei para a igreja com 18 anos, 18 para 19 anos, e comecei essa carreira. E com 22 anos eu comecei a pastorear a igreja, lá em Botucatu. Congregações, assim? Congregações da Assembleia de Deus do Belém. Eu dirigi 7 congregações da Assembleia de Deus do Belém, lá em Botucatu. E aí, para essa mudança, o senhor se preparou? Algum curso foi feito? Eu sou formado em teologia. Eu comecei a faculdade de Direito, mas eu não terminei, né? Não terminei. E a minha esposa sempre me ajudando muito, e eu estava na faculdade, cuidando de igreja, e ela falou, você tem que decidir, ou cuida de igreja ou continua a faculdade. E ela queria ficar na igreja, né? Acho que porque ela já é formada em logística e tal, então ela botou eu para cuidar da igreja e continuar ela estudando. E eu sou formado em teologia, conhecimento básico de direito, porque frequentei a faculdade, mas não terminei. Certo. E aí o convite para Tupã, como é que surgiu? Eu mudei de igreja, né, de denominação, eu saí da Assembleia de Deus, fui para o Brasil para Cristo, lá em Botucatu mesmo. Aí nessa transição eu fiquei um mês conhecendo a igreja, eu já conhecia na verdade, né, mas congregando ali na sede, frequentando reuniões e tal. E surgiu uma congregação em Botucatu para eu pastorear, pequenininho e tal. Eu acabei aceitando e graças a Deus o trabalho lá foi muito bem desenvolvido. Eu fiquei ali cerca de um ano, mais ou menos. E um dia o pastor presidente, que é o que vai estar conosco na festa, o pastor Orlando, ele me perguntou, você quer assumir um campo? Eu disse que queria, a gente veio aqui para Tupã, aí a gente conheceu, eu sou pastor aqui em Tupã, sou pastor também em Acri em Oswaldo Cruz e em Arco-Íris, né? Nossa, então, como é que é essa dinâmica aí para estar presente em cada... Então, na verdade, eu fico aqui em Tupã apenas, né? Eu só visito as congregações, nelas tem os pastores que auxiliam lá, né? São os auxiliares lá, e eu só coordeno a região, né? Se tiver algum problema, acaba que eu tenho que resolver também. E ele vim com ele para cá, e a gente veio conhecer a igreja em Tupã, o prédio, na verdade, né? Que a gente veio de dia. A gente foi nas outras cidades também, isso foi uma quinta-feira. Aí no domingo a gente veio para um culto, participar de um culto na igreja e tal, e aí conversando com a minha esposa aceitou o desafio e a gente resolveu vir. A gente falou, vamos que Deus abrindo a porta. E morando há um ano em Tupã, como é que você se adaptou à cidade? Gostou daqui? Gostei da cidade, é uma cidade muito boa, tem uma infraestrutura muito boa. Tem tudo para crescer, eu acho que é uma cidade que tem tudo para crescer. Eu em Botucatu é um pouco mais desenvolvida, né? Um pouco maior também, mas às vezes eu vejo as pessoas reclamando e tal, eu falo, acho que tem hora que reclama com razão, mas tem hora que reclama de boca cheia, na maioria das vezes, né? É um mal que o brasileiro tem de reclamar de tudo, mas eu particularmente eu tenho gostado muito da cidade. É o calor que judia da gente às vezes, né? É muito mais quente. Muita gente vem de fora fala isso. Pastor, o senhor falou no outro bloco que a igreja com 50 anos agora vive um momento de perspectiva de crescimento. Hoje tem 80 membros, mas com certeza tem uma meta, um planejamento para aumentar a membresia. E a gente vê que o público evangélico tem crescido no Brasil, são estatísticas que mostram isso.
E como é que o senhor vê esse crescimento? O senhor vê um crescimento de qualidade ou só quantitativo? Eu vejo como um crescimento quantitativo, não tem qualidade, né? É um crescimento que, na verdade, não é tão bom quanto se imagina que seja. Porque tem muita gente em determinados lugares que colocam a placa de igreja que estão sendo enganadas, né? Então a gente costuma dizer no meio evangélico que a igreja não está crescendo, ela está inchando. Ela está inchando porque o conhecimento teológico é muito parco, muito curto. As pessoas conhecem muito pouco e acreditam em muitas coisas que, quando você vai olhar teologicamente, o que as pessoas estão acreditando não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Né? Então eu acho que esse crescimento ele é um crescimento que fantasia, na verdade, não é um crescimento, é um inchaço. E o senhor defende que é necessário, como o senhor próprio disse, né? Você tem formação teológica, para você desenvolver o pastorado tem que ter essa base para não, de repente, ensinar alguma heresia, algo assim. Eu acredito que para o sujeito ser pastor, ele deveria passar por uma escola teológica, ele deveria... eu costumo dizer que um sujeito que não tem pastor, ele não pode ser pastor. E é isso que a gente vê, né, nos dias de hoje, não aqui em Tupã, mas no geral no Brasil, né? Às vezes o sujeito fica bravo com o pastor, aí ele sai da igreja, compra 30 cadeiras, 2 caixinhas de som e abre uma igreja. Não é assim que funciona. Está totalmente contrário ao que é de verdade. Eu vi você falando com o vereador Eduardo que a igreja já completa 50 anos. E eu sempre falo isso com o pessoal na igreja lá, porque 50 anos não são 50 dias, não são 2 meses, não são 10 anos. E nesses 50 anos, quantas igrejas não abriram e já fecharam, né? Uhum. Então, e igreja não se abre, porque o Senhor Jesus ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se abre, não é para fechar, né? Não é para fechar. Às vezes acontece um problema ou outro e tal, mas fecha o salão. Uhum. O salão, mas a igreja muda de lugar, a igreja continua, mas a gente tem visto igrejas fecharem, né? Eles acabam, para abrir uma igreja tem que ter CNPJ, eles acabam cancelando o CNPJ. E a gente acaba vivendo numa época, Tiago, em que nós temos mais evangélicos afastados da igreja do que evangélicos na igreja. São os desigrejados, né? Os desigrejados, mas por quê? Por causa do despreparo da liderança. O despreparo da liderança, que é muito grande. Hoje em dia qualquer um pode se tornar líder na igreja. Ou líder de uma igreja, pastor de uma igreja. É só o cara ficar descontente, se ele tiver um dinheirinho guardado na poupança, ele abre uma igreja. Então, eu vejo com bons olhos o crescimento da igreja, conquanto que seja um crescimento de qualidade. Ele tem sido só quantitativo. Então, a igreja tem inchado, muita gente tem se afastado de Deus, tem muita gente que não quer saber de crente, não quer saber de pastor, não quer saber de culto, porque ele teve uma experiência ruim com um pseudo-pastor. E aí, por isso que é grande, né? O número de desigrejados hoje é uma preocupação, até... matéria acho que, se eu não me engano, a revista Veja uma vez trouxe uma reportagem mostrando isso, que é um fenômeno no Brasil, né? Assim, de pessoas que, por alguma experiência desagradável, deixam de frequentar as Sim. igrejas, né? É muito grande o número de pessoas. E assim, a gente às vezes pensa que são só pessoas que têm menos instrução, né? Pessoas que não estudaram e tal. Mas aí você começa a ir a fundo, você vai perceber que não é só pessoas que não têm instrução, pessoas instruídas, às vezes, que se formaram em grandes faculdades aí, que acabaram tendo uma desilusão com algum líder e se afastam assim da igreja e não querem nunca mais saber de ir. Uhum. E, pastor, e a pessoa assim que frequenta uma igreja, assim, qual o contexto social que a igreja tem? Queria que o senhor falasse para a gente sobre isso. Que nem, às vezes a pessoa chega lá com um problema, droga, ou algum problema da personalidade da pessoa, assim, de repente é uma pessoa de muita ira. E que transformação a igreja prega? A igreja vai oferecer transformação para essas pessoas, principalmente nesse quesito da personalidade, né? Que você falou, a pessoa às vezes é muito irada, muito brava, através da palavra de Deus. A gente... É uma transformação que ela não vai acontecer do dia para a noite. Por exemplo, eu fui na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus, no outro dia já sou bonzinho. Não. A partir do contato que essa pessoa vai tendo com a palavra de Deus, ela vai sendo transformada. Ela vai sendo transformada e ela vai criando o fruto do Espírito, né? Longanimidade, paz, compaixão, mas isso é com o tempo. É com o tempo. Agora, na questão da pessoa que chega lá drogada, às vezes está desempregada e tal, a gente dá um auxílio. A gente tenta dar um auxílio, né? Nossa igreja ela é uma igreja menor,
Nossa igreja é uma igreja menor, mas por estar num lugar que é mais populoso, como vocês falaram, né, e por ser uma igreja pentecostal também, a gente acaba atraindo mais essas pessoas que usam drogas, às vezes chegam lá bêbados. Não é uma igreja tradicional, mais difícil esse tipo de pessoa aí, mas na pentecostal é mais fácil. Então, quando essas pessoas chegam na igreja, a gente as acolhe, a gente as ajuda no que pode. A nossa igreja ela tem 2 casas de recuperação, a gente interna. Eu tive um caso agora que eu internei um sujeito aqui de Tupã, numa casa lá em Botucatu, e a gente botou ele no ônibus, pagou tudo certinho, ele chegou lá, eu liguei para os pastores o buscarem na rodoviária, ele foi internado. Ele ficou acho que 22 dias lá, arrumou briga, bebeu e não sei o quê. Então aí o que a gente tem que deixar claro para a população é que o pastor ou o evangélico ele não é bobo. Ele não é bobo, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Porque eu falei para esse sujeito, eu falei, vou te internar, é muito difícil conseguir uma vaga social nesses lugares, né? Mas eu vou conseguir uma vaga social, vou te mandar para lá e tal. Mas se você pisar na bola, aí é por sua conta e risco. Porque a gente está fazendo o que a gente pode. Então a gente vai até onde a gente pode. A gente tem que entender que nós, como pentecostais que somos arminianos, tá? Então a gente acredita que a pessoa tem o direito de escolher se ela quer mudar de vida, né? Ou se ela não quer, o livre-arbítrio. Então a pessoa decide que ela não quer mudar de vida, a gente vai ficar malhando ferro frio até quando? Então, até o momento em que a pessoa mostra que ela quer mudar, a gente ajuda. A partir do momento que a pessoa mostra que ela não quer mudança, aí também a gente deixa ela por conta e risco dela. A gente entrega na mão de Deus e que Deus faça aquilo que Ele achar melhor com ela. E além desse trabalho, vocês também têm algum trabalho no âmbito social, cesta básica, ajudar famílias carentes? Sim, a gente ajuda. É como eu disse, a gente não tem uma renda, uma renda específica de dinheiro muito grande. Então tudo que entra, eu estou reformando a igreja, né? Por conta desses 50 anos, então tudo que entra acaba saindo. Mas o cara chegou lá, preciso de comida, não sei o quê, acabou o arroz em casa, tá? A gente tenta ajudar. Na verdade, quando a questão é comida, a gente sempre ajuda. A gente sempre ajuda. O cara chega lá, precisa de uma cesta básica. Às vezes a gente não tem a cesta básica completa, mas a gente tem lá um arroz, um feijão, um leite lá, a gente pega, a gente acaba dando, sim. A gente costuma tentar ajudar, né? Não é sempre que a gente consegue, mas na maioria das vezes a gente consegue ajudar, sim. Tá certo. Infelizmente a gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria que o vereador Eduardo deixasse suas considerações. Assim, foi legal hoje conhecer um pouco desse trabalho. É uma igreja que está lá na Zona Leste, muitas vezes as pessoas de outras regiões da cidade não conhecem, não sabem do trabalho que ela desenvolve, né? Também gostaria de deixar registrado aqui que através da Igreja Brasil para Cristo, nós tivemos a grata satisfação de conhecer, através do Fabinho Pintor, o deputado Roberto Luceno, que veio fazendo um grande trabalho, desenvolvendo o turismo, fomentando da nossa cidade, trazendo ideias novas, com a Bianca também. Então foi através da igreja que o deputado chegou a Tupã e pôde dar a sua contribuição e vai continuar agora dando a sua contribuição nesse novo mandato do deputado Roberto Luceno, que é membro da igreja e pastor também da Igreja Brasil para Cristo. Tá certo. Professor Jefferson? Eu estou muito feliz de ter sido recebido aqui, Thiago. Muito obrigado, vereador Eduardo, né? E muito feliz por poder estar falando à população aí, alcançando mais pessoas. Quase ninguém me conhece aqui em Tupã ainda. E gostaria de convidar todos os telespectadores para estarem conosco ali nos dias 29, 30 e 31 de março, mas você não precisa esperar até lá também. Nós temos cultos sexta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Então, todos que assistirem estão convidados para estarem indo conhecer a nossa igreja. Fica na Rua Marília, 3087. Tá certo, pastor, parabéns. Parabéns pelo trabalho aqui em Tupã, pela igreja. E fica aí o convite para quem quiser conhecer mais. A gente também agradece o vereador Eduardo e agradece você de casa que sempre acompanha a TV Câmara, um canal a serviço da população.